Super News Entrevista de volta. Falei que nós íamos para o intervalo, mas era rapidinho. Hoje estamos conversando aqui, batendo um papo muito interessante, muito agradável, com o senhor Raul Cláudio, que é um inventor. Senhor Raul, o senhor sabe que mês que vem, em novembro, é o mês do senhor, né? Dia 4. Dia 4, né? Dia 4 é comemorado o dia do inventor, dessas pessoas inteligentes, com tanta cultura, que gostam aí de fazer projetos novos. Infelizmente não é uma data comercial igual o Natal ou o Dia dos Namorados, né? Ninguém lembra, não tem presente. Não, mas nós do Super News Entrevista estamos lembrando que dia 4 é o dia do inventor, dia 4 de novembro, viu, gente? Você que é inventor, parabéns, então, para você que faz tantas coisas interessantes, igual o senhor Raul. Senhor Raul, vamos falar agora um pouquinho dos equipamentos que o senhor já desenvolveu. Eu já vi que são muitos aqui, né? Bastante. Tem algum especial que chama mais atenção, que o senhor gostou mais? Olha, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia em 1979, né? E nessa época eu já comecei a desenvolver projetos. E eu nunca parei, né? Na verdade, eu nunca parei. Tem dezenas de projetos desenvolvidos. Agora, tem alguns que são mais interessantes do que os outros. Por exemplo, em 92, 93, tinha um sistema de automação no Brasil. Ele era complicado. Eram uns quadros com relés, sistemas eletromagnéticos muito grandes, né? Às vezes você via um quadro pequeno para comandar uma bomba maior do que uma geladeira, né? O quadro era maior do que o equipamento. E é uma coisa que aquilo chamava muita atenção. E começou a aparecer no mercado internacional um sistema de microcontroladores para automação. E isso me chamou muita atenção, né? Porque eram equipamentos que faziam toda a parte de intertravamento, de proteção, por software e não por hard. E no lugar de um relé, de um contator, de uma bobina, era um arquivozinho de programa dentro de um microcontrolador que detectava aquela situação e tomava uma decisão. E com esse objetivo eu comecei a pesquisar em cima disso aí. E nós chegamos até a trabalhar em um projeto de um microcontrolador 100% nacional. E nessa época eu já estava trabalhando, prestando serviço para o sistema Telebrás, e nós chegamos a desenvolver um sistema de inteligência artificial, e eu trabalhei muito no desenvolvimento do firmware desse equipamento. Bem, para o pessoal que não sabe o que é firmware, esse é um palavreado mais complicado e não é do dia a dia. Quando você pega um computador, o que você segura, o físico, chama hardware, né? É o palpável, né? O programa que você coloca para o computador funcionar chama software, né? Agora, o computador não entende aquelas palavras que você coloca. Ele só entende 1 e 0. É uma linguagem de máquina, né? É o famoso assembly. Então, o firmware é que pega esse programa do software e converte 1 e 0 para o computador entender. Nossa. Essa é a minha especialidade. Então, nós conseguimos desenvolver um sistema. Esse sistema hoje ele é fabricado por uma empresa chamada Dexter, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Ele chama MicroDX, já tem série 100, série 200, né? O proprietário, Cláudio Richter, é um pesquisador também, um cara muito bom, e ele é o dono dessa empresa, é um cara 100% ligado, antenado em tecnologia sustentável, meio ambiente, tudo isso, né? É uma pessoa do bem para o planeta hoje, né? E desde essa época a gente já começou a trabalhar. O interessante é que esses microcontroladores chegavam no Brasil na faixa de $12 mil, $14 mil, $20 mil. Eram os famosos Metal Leve, Jefanuc, né? Altos. E quando a gente lançou esse produto no mercado, são microcontroladores de pequeno porte, ele podia pegar qualquer máquina que fazia serviço repetitivo e tornar ela inteligente. Ela trabalhava sozinha, você não precisava mais de mão de obra e interferência humana. E esses microcontroladores chegaram no mercado na faixa de R$300. Foi uma revolução, né?
a indústria, ela passou a ter mais recursos. Esse sistema foi implantado nas principais empresas do Brasil. Eu mesmo cheguei a dar curso para a Aeronáutica, para a Fiat, para a Petrobras. E até hoje a Rede Globo tem sistema que é comandado por esse microcontrolador desenvolvido pela gente. Então isso aí foi um que marcou o senhor uma conquista. Foi, porque ele está no mercado até hoje e ele continua, a empresa, apesar de eu ter saído fora, a empresa, o Cláudio Richter, ele continua pesquisando, ele continua desenvolvendo. E são produtos confiáveis, de baixo custo e que vieram agregar muito valor na indústria nacional. Sr. Raul, tem uma invenção do senhor que me chamou a atenção, não só a minha atenção, do pessoal da equipe aqui também, que pôde ver, que é essa daqui, que o senhor trouxe até as fotos para mim, a gente vai mostrar para os telespectadores, que não sei se a gente vai entender muito bem, não. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês darem uma olhadinha. Explica pra gente essa invenção aqui. Olha, na verdade é o seguinte... Olha para vocês ver, gente, aqui tem... Como é que é o nome disso aqui? Isso é uma parábola. Uma parábola. E isso aí, na verdade, isso aí é um captador solar, né? Isso é uma parábola de 1,20 m de diâmetro e ela é côncava, né? Então, quando você aponta ela para o Sol, ela tem um espelhamento interno em que reflete toda a luz solar e o calor solar em um ponto focal. E esse ponto focal ele chega a 520 graus de temperatura. Isso permite que a gente faça churrasco, cozinhe o feijão. Com sol. Com sol. Isso sem nenhum tipo de... Engraçado o rosto do pessoal aqui, né? Que isso aqui foi o quê? Foi uma... Isso foi uma feira dentro da Univale, né? Aberta ao público, em que a gente fez uma demonstração desse projeto. E foi interessante, né, que o pessoal passava e a panela de pressão estava esfriando, né? Estava fervendo, a gente estava cozinhando pé de porco. Por isso que eles estavam com o rosto bem assustado. E as pessoas passavam e olhavam e não estavam conseguindo entender. Aí parava e a gente explicava que era um projeto de um captador solar. Agora, a principal diferença desse projeto, porque captador solar existem, os espelhados há muito tempo, é que esse tinha um microcontrolador que media a intensidade do Sol. O Sol, por não ser um ponto fixo, você perde o ponto focal muito rapidamente. A cada 5 minutos, se você tiver rendimento, você vai ter que ir lá corrigir manualmente essa parábola, tornar a apontar para o Sol. E isso, o microcontrolador, ele fazia isso sozinho. Então as pessoas passavam, de repente a panela está chiando e daí a pouco eles viam a parábola movimentar sozinho. Falaram, quem está movendo? O microcontrolador estava corrigindo de acordo com a curvatura e os deslocamentos do Sol. Então a gente tem 100% de alta temperatura durante o dia inteiro nesse projeto aí. Foi muito bacana. Isso aqui tem até um churrasquinho aqui, né? Que o pessoal tá... Isso aí, eu estava com o meu laboratorista, né? A gente estava testando aí e fazendo um churrasco para testar, né? Com sol. Isso, no sol. Essa outra foto aí são alguns alunos, né? Que estavam lá demonstrando. Esses aí são alunos da Escola Técnica da nossa ETIT, né? E acompanharam esse projeto de perto, colaboraram também. Foi um projeto bacana de fazer. E ele, gente, o Sr. Raul contou pra mim assim que vai convidar a nossa equipe aqui do Super News para ir lá na fazenda dele, no sítio, comer um churrasco. E o churrasco feito dessa forma, hein, Sr. Raul? Isso. Esse projeto está lá guardadinho lá. Tá aí. Como é que é o nome desse projeto? É um rastreador, sistema de rastreamento para energia solar. Uhum. Quanto tempo tem que o senhor fez isso? Esse projeto eu não me recordo, mas tem em torno de uns 6 a 7 anos, né, que ele foi desenvolvido. São muitos projetos, vamos falar aqui de alguns. Equipamentos para telefonia rural. Olha, quando eu entrei na área de telecomunicação em 1979, a gente ia para essas pequenas cidades, onde existia um rádio monocanal para fazer interurbano, e para colocar o telefone na cidade, normalmente eles escolhiam 3 lugares. Era a casa do prefeito, o posto telefônico e se tivesse o quartel da polícia. Eram apenas 3. Né? Então eu criei um dispositivo, tipo uma mesa, para poder aumentar a quantidade de extensão que se atendesse na época. E o curioso que naquela época essas extensões existentes
elas utilizavam muito fiação. Eram 2 fios para transmissão, 2 para recepção e 2 para sinalização, para tocar a campainha do telefone. Então, quando você levava um ramal telefônico na casa de uma pessoa, você tinha que levar 6 fios, era praticamente um cabo. E com esse equipamento que eu desenvolvi, passou a fazer a transmissão, a recepção e sinalização, tudo em apenas um par de fio. Na época, isso foi registrado na Telebrás, né? Era ERBC, Extensão Rural com Bateria Central, o nome desse projeto. Pelo que eu vi aqui, tem muitos equipamentos que foi desenvolvido pelo senhor, mas como o senhor trabalhou 27 anos na Telebrás, então teve alguns que foram desenvolvidos naquela época, não é isso? Na verdade eu era funcionário da Telemig, né? E às vezes a gente era cedido para um trabalho maior, né? Ia para Brasília, CNPq. E nessa época a Telebrás era uma empresa bastante interessante, com perfil totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. A Telebrás ela constituía grupos de pesquisa e desenvolvia produtos de tecnologia, claro, e depois de desenvolvido e testado, ela repassava para as empresas nacionais sem custo, né? Um exemplo, a antena parabólica que hoje é fabricada no Brasil, eles não foram lá fora buscar isso, foi a Telebrás que desenvolveu todo o sistema de receptor, de antena, curvatura, tudo, e repassou para os fabricantes nacionais. E vou dar um outro exemplo, eu trabalhei também no projeto da bateria regulada por válvula. Esse projeto, Telebrás CNPq, esse projeto a gente trabalhou muito tempo nele, essa bateria ficou pronta, funcionou. Hoje, todos os carros nossos aí utilizam essa bateria. Hoje, ela é conhecida como bateria sem manutenção. Essa bateria também foi desenvolvida pelo Grupo Telebrás, pelo Grupo de Pesquisa da Telebrás e repassada para as empresas nacionais fabricar. São centenas de projetos desenvolvidos pela Telebrás. Então, no caso, são equipamentos desenvolvidos pelo senhor, mas que foi patenteado pela... Olha, alguns que, quando eu estava lá, alguns que eu ajudei a desenvolver, realmente não teve patente no meu nome. Claro, tem lá o registro, o reconhecimento, que eu participei da equipe que desenvolveu, mas a patente ela ficava para a Telebrás e ela jogava em domínio público mesmo para todas as empresas nacionais. Foi um avanço fantástico naquela Mesmo época. assim, era uma empresa que reconhecia, né, Sr. Raul, o trabalho. Com certeza. Era um salário digno, né? E condições de trabalho muito boa e muita tecnologia. O que, infelizmente, a gente perdeu com a privatização, né? Foram desativados os grupos de pesquisa, a Telebrás foi extinta e não tem mais pesquisa nessa área de tecnologia, não. O senhor acha que muito das coisas que o senhor aprendeu, que o senhor sabe hoje dos seus inventos também vem em consequência ao trabalho na Telebrás, tudo que o senhor aprendeu na área de tecnologia? Veja bem, Lorraine, quando eu entrei na Telemig em Valadares, né? E a Telemig, ela fazia parte do grupo Telebrás. Então, na mesma hora que eu estava aqui, eu estava em Brasília, estava no Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, aqui no sul de Minas, a gente não saía de lá, ou fazendo curso, ou trabalhando em projeto. Em São Paulo, esses equipamentos de infraestrutura, grupo motor gerador, sistema de climatização, tudo isso eu participei do desenvolvimento via Telebrás, né? Eram bons salários, boas condições de trabalho, muito treinamento e era um lugar bacana de trabalhar e muito saudável e financeiramente bastante rentável. Que bom então. Super News Entrevista, hoje estamos aqui com o Sr. Raul Cláudio. Estou gostando muito, viu, Sr. Raul, de conversar com o senhor, porque eu estou aprendendo muita coisa, né? A gente escuta aí de invenções e acha que é simples, né? Apenas inventar, colocar no mercado e vender, mas o negócio é bem mais complexo, viu, gente? Para poder fazer essas invenções, para poder vender, né, Sr. Raul? Não é nada fácil. Tá, nós vamos para um breve intervalo comercial, a gente já está de volta já com o Sr. Raul, continuando aqui conversando com a gente um pouquinho sobre as suas invenções, que tem muita coisa ainda para a gente ver. A gente volta já.